E aí? Gostaram do trechinho do filme? Alguém de vocês já assistiu esse filme? Quem não assistiu, procure assistir. É muito interessante, é muito engraçado. Vocês vão gostar muito da produção desse filme, que foi refeito, né? Refilmado em 2010. Nesse trecho do filme, que ele é amarrado, vai muito com a atividade da página 82, que a pergunta é o seguinte: o que significa estar dormindo ou não vigilante em nossa vida cristã? Jesus disse uma vez: orai e vigiai. Muitas pessoas acham que orar é o que a gente faz e vigiar é vigiar a vida do outro. Não. Orai e vigiai é o nosso coração, as nossas atitudes. Então tem a ver com essa atividade. Vocês estão dormindo? Referente à vida, referente ao que vocês fazem? Ou vocês não estão vigilantes nas suas atitudes? Nós temos que ver as nossas atitudes. Uma coisa que eu aprendi com a minha catequista foi que ela falou assim para mim: se eu não gosto que façam comigo, eu não devo fazer com o próximo. Então, se eu não gosto que alguém grite comigo, eu não tenho que gritar com o meu próximo. Se eu não gosto que alguém minta para mim, que é um pecado, que na Bíblia fala sobre isso, eu não devo mentir. Se eu não gosto que alguém fale mal de mim, me denigra, eu não tenho que denigrir a imagem do próximo. Então, tudo isso tem a ver. E se a gente for parar para pensar, no mundo de hoje, as pessoas estão tão gananciosas, estão tão egoístas, que elas pecam por motivos fúteis. Elas esquecem que um dia elas vão partir e tudo aquilo que elas adquirirem de material vai ficar. Só que vai ficar também a lembrança delas. E você, como que você quer ser lembrado? Começa a agir de maneira diferente, começa a realmente vivenciar os mandamentos de Deus. Não é difícil amar a Deus acima de todas as coisas. Ele nos ama, por que não podemos amá-lo? Não é difícil guardar o domingo para Ele, ir na missa, acompanhar a missa online, fazer sua oração, dedicar um momento para Deus. Não é difícil eu honrar minha mãe e meu pai. Não é difícil eu não pegar o que não é meu. Não é difícil eu cobiçar aquilo do outro. Se eu quero ter algo parecido com o que o meu amigo tenha, vou buscar, vou correr atrás, vou fazer por merecer aquilo. Então pensem muito, eu gostaria muito que vocês fizessem uma reflexão sobre a atitude de vocês, como bons cristãos, como pessoas que querem o bem, como cidadãos. Se eu não quero que a minha rua encha de água quando chova, eu não jogo lixo no chão. Não é? Isso é ser cidadão, isso é ser cristão. Se eu não quero ser maltratado numa loja por a vendedora, então eu também não devo maltratar a vendedora. Não é? Se eu não quero que as pessoas percam a paciência comigo, eu também não devo perder minha paciência com as pessoas. Então façam uma avaliação. Vejam quem vocês realmente são e que vocês realmente querem ser. Sejam sinceros consigo mesmos. Tudo que nós fazemos, nós somos responsáveis. É aquela história. O que você planta é que você colhe. Não adianta você plantar laranja e querer colher pêssego. Certo? Então vejam bem no que vocês estão plantando. Tá? Então, como atividade, eu vou deixar para vocês a página 81 e a página 82. E agora eu vou pôr como final um videozinho explicando o que é o pecado. Beijos e a gente se encontra na próxima semana. Bom final de semana. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Bem-vindos à Escolinha da Fé! Onde
você aprende mais sobre as coisas de Deus. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. É mesmo, Joca? Nós vamos falar sobre o pecado. É importante saber o que é o pecado, porque às vezes a gente faz um pecado e nem percebe. Por isso, é importante saber o que é o pecado. Então, explica aí, Clarinha, pra gente. O que é o pecado? Primeiro, você precisa entender que Deus nos ama muito, mas muito mesmo. Ele cuida de nós e nos dá tudo de bom. Então, nós precisamos ser bons também. Precisamos fazer coisas boas, falar coisas boas e pensar coisas boas também. Assim, Deus fica feliz com a gente. Bom, Deus deu tudo de bom pra nós, né? Então, a gente precisa ser bom, né, Clarinha? Pois é, Joca, mas nem sempre isso acontece, né? Às vezes a gente pensa coisa errada, fala coisa errada e faz coisa errada, né? É, Joca, fica nervoso, briga, pensa um monte de coisas feias. É verdade, Clarinha, é verdade. Então, aí entra o pecado. Quando pensamos coisas erradas, falamos coisas erradas ou fazemos coisas erradas, nós cometemos pecado. O pecado ofende a Deus. Pior ainda, o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus? Sim, o pecado nos afasta de Deus. E deixa a gente perto de quem, hein? Do demônio, né, Joca? Ai, meu Deus! Deus nos ama muito e fica muito triste quando cometemos um pecado e nos afastamos dele. Nessa hora, o demônio se aproveita e se aproxima de nós para fazer a gente pecar mais ainda. E o que a gente faz, Clarinha? Se você fizer um pecado, se arrependa na hora. Peça perdão a Deus e prometa que não vai fazer mais. E daí, procure não fazer mais isso, né, Clarinha? É, Joca, Deus fica muito triste quando fazemos um pecado. Não podemos deixar Deus triste. Ele é nosso Pai que está no céu. Ele nos criou, nos ama e cuida muito de nós. É isso aí. Hora da tarefa! Isso, olha. Desenhe uma criança feliz perto de Deus e escreva assim: eu amo a Deus e não vou mais pecar. Como é que é a frase, Clarinha? É assim: eu amo a Deus e não vou mais pecar. É isso aí. Depois pinte bem bonito e mostre pra todo mundo. É isso aí. Então, até a próxima. Escolinha da Fé. Tchau pra Isso, vocês.